Oi, professor. Eu sou o Daniel Melo. Meu RA é 11/2017, 22155. Aqui é a minha carteirinha. O RA ali embaixo. E eu vou explicar minha resolução da prova. Então, vamos lá. No primeiro exercício, né, a gente tinha um cilindro pistão conectado a uma linha de gás, né? E a gente abria uma válvula e entrar uma quantidade de gás ali dentro e era para ser determinada a temperatura final do, do, do interior do cilindro pistão, né? Então, as hipóteses que eu assumi inicialmente foram de energia cinética e potencial desprezíveis para o gás, né? Regime transiente, o processo era adiabático, então calor, não tem troca de calor, né? Com o ambiente, então calor é igual a zero. E há apenas trabalho de fronteira, não tem nenhum outro tipo de trabalho sendo realizado ali. E outra hipótese é de que é um escoamento uniforme. Então, fazendo o balanço de massa, né, eu consigo chegar numa relação para a massa de entrada, a massa de vapor que entrou ali dentro do conjunto, e ela é 0,36 vezes a massa inicial do conjunto, né, do conteúdo do conjunto. E fazendo o balanço de massa, eu tenho calor menos trabalho, é igual a massa final vezes a energia interna final, menos massa inicial vezes a energia interna inicial, menos a massa de entrada vezes a entalpia de entrada. Ou não tenho calor, porque o processo é adiabático, eu posso desenvolver isso aqui e chegar numa relação para a energia interna final do conteúdo ali dentro, né? Então, eu cheguei nessa relação aqui em função dos parâmetros do conteúdo inicial, né, do vapor de entrada também e do trabalho. Agora, bom, considerando essa relação que eu obtive aqui, né, eu preciso dar um jeito de descobrir qual que é esse trabalho que foi realizado. Eu preciso relacionar ele com algum parâmetro termodinâmico, né? A gente sabe que é um trabalho de fronteira que vai ser realizado ali porque o cilindro pistão vai acabar se movendo. Então, aqui eu expliquei, né? Então, como o processo ele ocorre lentamente, o que é mencionado no enunciado, eu vou assumir que a pressão no interior do conjunto cilindro-pistão permanece constante durante todo o processo e que o estado final da água ali dentro, né, é vapor superaquecido. Então, assumindo essas hipóteses, né, eu posso calcular o trabalho. Então, o trabalho vai ser a pressão vezes a variação do volume. Eu posso escrever o volume final como a massa final vezes o volume específico final do conteúdo ali. Então, eu chego nessa relação aqui para o trabalho. Substituindo na equação que eu tinha achado ali anteriormente para a energia interna final, eu tenho essa relação. Bom, agora eu vou buscar os parâmetros aqui, né, para resolver essa equação. Então, avaliando o estado inicial, a massa de entrada, né, as propriedades ali do vapor que entrou no cilindro e o final, eu vou conseguir obter os parâmetros para ir substituindo aqui na equação. Então, a gente tinha pressão, temperatura iniciais, tinha o volume inicial também, então fui buscar o volume específico e a energia interna inicial, consegui descobrir qual era a massa inicial ali dentro do cilindro pistão. Para a entrada, a gente tinha temperatura e pressão, né, e o estado também, então eu consegui pegar entalpia de entrada ali pela tabela e eu também, como eu já tinha desenvolvido uma relação para a massa de entrada ali anteriormente, eu consigo descobrir quanto é essa massa, né. E para o estado final, né, do conteúdo ali dentro, como eu assumi que a pressão é constante, eu sei a pressão e eu sei qual é a massa final ali. Então, substituindo os valores aqui na equação para a energia interna final, eu chego nessa relação. Desenvolvendo um pouco mais isso, eu vou chegar nessa relação aqui. Então, energia
interna final é 3.025,35 menos 500 vezes o volume específico final. Bom, para resolver isso aqui, a gente vai ter que fazer um processo iterativo com a tabela termodinâmica, né? Então, eu chuto uma temperatura, pego o volume específico referente a ela, substituo aqui e vou conseguir uma energia interna. Aí, pegando esse valor de energia interna, eu volto para a tabela termodinâmica, acho qual que é a temperatura referente a ela. E aí eu reinicio o processo. Então, chutando uma temperatura de 300 graus aqui, né, eu vou ter esse volume específico e substituindo ali na equação, eu vou chegar nessa energia interna, nesse valor aqui. Agora, achando a temperatura referente a essa energia interna, né, eu vou ter que interpolar a tabela termodinâmica. Então, fazendo a interpolação com os dados ali, né, eu consigo chegar nessa temperatura de 275,95 graus Celsius. Beleza. Então, a partir dessa temperatura, eu vou buscar um novo volume específico. Então, vou ter que interpolar novamente a tabela e achar esse valor de volume específico. Substituindo ele na primeira relação ali, eu chego nesse valor de energia interna. Vou refazer o processo novamente. Então, a partir desse valor, eu posso interpolar a tabela e achar uma temperatura. A partir da temperatura, eu acho um novo volume específico. A partir do volume específico, eu vou achar uma nova energia interna. Se a gente perceber, a energia interna que eu achei na terceira iteração, ela foi muito próxima da energia interna da segunda iteração. Eu calculei o erro relativo entre elas, né? Deu 0,12%. Então, eu posso falar que o processo convergiu, né? Então, o valor da energia interna convergiu para esse valor final que a gente achou aqui. E nessas condições, a temperatura final do vapor no interior do cilindro pistão é 282,85 graus Celsius, que era a temperatura para a qual a gente achou essa energia interna. Então, essa é a resolução do primeiro exercício. Agora, no segundo exercício, a gente tinha um tanque rígido, né? Vou até ver o enunciado aqui. Tinha um tanque rígido e ele ia sofrer um processo de resfriamento até que o conteúdo dele fosse apenas vapor saturado. Então, as hipóteses que eu assumi foram de energia cinética e gravitacional desprezíveis, o tanque tem volume constante, né, e não há trabalho sendo realizado ali, nem de fronteira, nem nenhum outro tipo de trabalho. Então, fazendo balanço de energia, calor menos trabalho, é igual a massa vezes energia interna final menos energia interna inicial. Trabalho é zero, e a gente tinha o volume do tanque também, né? O volume dado no enunciado. Então, olhando qual era o estado inicial ali, né, do conteúdo do tanque, eu fui na tabela termodinâmica e consegui pegar alguns dados, a energia interna e o volume específico. Com o volume específico, eu posso calcular qual era a massa inicial ali dentro do tanque. Para o estado final, a gente sabia que ia ser um vapor saturado, né? E como é um tanque rígido, eu não vou ter variação de massa, nem do volume específico ali do conteúdo. Então, tendo isso em mãos, né, tendo esses parâmetros, eu posso interpolar para achar qual é a energia interna final ali do conteúdo do tanque. Então, eu vou interpolar baseado no valor do volume específico, né? Como eu vou ter um estado de vapor saturado, eu posso interpolar usando o valor de volume específico que eu tenho. Então, fazendo a interpolação pela tabela aqui, eu cheguei numa energia interna final de 2549,67 kJ por quilograma. Então, substituindo os dados ali no balanço de energia, eu vou achar que o calor, né, o calor trocado aí foi de menos 200,8 kJ. Então, respondendo os dois itens, no item A ele pediu trabalho é zero, eu não tenho trabalho de fronteira, porque é um tanque rígido, e eu não tenho nenhum outro tipo de trabalho sendo realizado ali. E a troca de calor, né, foi de menos 200,8 kJ. Essa é a resolução do segundo exercício, então. No terceiro exercício, a gente tinha
esse processo aqui, né, do refrigerante passando por uma válvula, um evaporador e um compressor. Então, analisando tudo isso, né, na válvula, a gente tinha essa pressão de entrada, essa pressão de saída. Eu assumi que era um processo em regime permanente, considerei que não há troca de calor com o ambiente ou trabalho sendo realizados ali pela válvula. E eu também desprezei as variações de energia cinética e potencial. Então, fazendo balanço de energia, a taxa de transferência de calor, né, menos a taxa do trabalho, é igual a vazão máxima vezes a variação da entalpia. Como isso aqui é zero, eu não tenho calor nem trabalho, eu chego que a entalpia de saída é igual a de entrada. Então, tendo isso em mãos, eu posso ir na tabela termodinâmica para ir buscar alguns dados, né? Então, eu tinha essas condições de entrada, eu tinha essas condições de saída. Se a gente perceber, para a pressão de saída, né, e essa entalpia de saída, a gente vai estar numa região de mistura do refrigerante, e a temperatura ali vai ser de menos 40 graus Celsius. Então, respondendo o item A, né, onde era pedido o título da mistura, eu posso calcular através dessa relação, né, o valor da entalpia de saída menos o valor da entalpia de líquido saturado sobre a entalpia de vaporização. Então, substituindo os valores aqui, né, que eu fui buscar na tabela, e o valor da entalpia que eu já tinha, eu chego num título de 46,25% do refrigerante na saída da válvula. Agora, para o evaporador, então o processo ali, ele acontece em regime permanente, eu desprezei as variações de energia cinética potencial, né, e como é um evaporador, então o refrigerante entra nele como uma mistura, e sai como vapor saturado. Só que ele mantém a mesma pressão e temperatura de entrada, né? Então, tendo o conhecimento disso aqui, eu posso ir na tabela e pegar qual que é a entalpia de vapor saturado, né? Para esse refrigerante, que eu chamei de H3 aqui. Certo. Agora, analisando o compressor, também é um processo em regime permanente, que acontece ali, eu desprezei as variações de energia cinética e potencial, assumi que não há troca de calor com o ambiente. Então, na entrada do compressor, eu tinha essa pressão e temperatura, né? Eu tinha um refrigerante em forma de vapor saturado e eu tinha essa entalpia. Na saída dele, pelo enunciado, eu vou ter que a pressão de saída é essa aqui, a temperatura é essa, e o estado de saída é vapor superaquecido, né? Então, se eu for interpolar a tabela para encontrar qual que é a entalpia de saída do refrigerante, né, a essa pressão, essa temperatura, eu posso interpolar a tabela e descobrir o valor da entalpia de saída, aqui, 272,623 kJ por quilograma. Olhando, né, o balanço de energia para o compressor, eu tenho a taxa de calor menos a taxa de trabalho é igual a vazão máxima vezes a variação da entalpia. E no enunciado, né, fala que esse compressor ele consumiu 10 kW de potência. Então, como eu assumi que não há troca de calor nele, né, esse termo do calor vira zero, então eu vou ter menos 10, porque eu recebi trabalho ambiente, né, então esse trabalho é negativo, é igual a vazão máxima vezes a variação da entalpia. Então, se eu resolver para a vazão máxima, eu chego nesse resultado aqui, 0,25 kg por segundo, e isso responde o item B da questão. Agora, o item C, ele queria saber qual era o calor trocado no evaporador, né? Então, se eu fizer um balanço de massa, quer dizer, um balanço de energia do evaporador, taxa de transferência de calor menos a taxa de trabalho, né? Igual a vazão máxima vezes a variação da entalpia ali. Eu não tenho trabalho sendo realizado,
Então, eu posso descobrir qual foi o calor que foi utilizado, né, para realizar o processo. Então, eu só substituo os dados que eu tinha. Então, eu descobri a vazão mássica. O H3 eu já tinha descoberto ali em cima, que era a entalpia de saída, né, do evaporador. E o H2 era a entalpia de entrada nele. Então, substituindo os dados aqui, eu chego nessa quantidade de calor aqui, 31,34 kJ. Então, essa é a minha resolução da prova, aqui meu nome, meu RA, e é isso.